Estamos de volta com o programa Minha Cidade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nós vamos ver agora duas histórias que são contadas. Uma delas, desde o século XVII, já virou lenda, mas é uma história que ela remonta também a uma luta das mulheres. A história de Branca Dias. Vamos contar um pouco. A história dela é muito longa, mas nós procuramos o nosso escritor e jornalista Sérgio Botelho para ajudar a gente a contar essa história de Branca Dias. E a outra história é Ágaba e Sadi, dois estudantes que se apaixonaram. Um estudava numa escola que fica aqui bem pertinho da gente, a gente vai mostrar na matéria. Era o Liceu Paraibano, onde só estudavam homens. E a Ágaba estudava aqui do outro lado, aqui onde eu estou, atrás de mim, onde hoje funciona o Tribunal de Justiça. Era uma escola normal, a escola chamada a Escola para as Normalistas, só estudava mulher. E ninguém podia se encontrar nessa escola. O homem tinha que ficar aqui, mulher tinha que ficar lá. Tem até uma linha que foi traçada na época, era a linha da decência. Não se podia atravessar essa linha da decência, nem as mulheres, nem os homens. E aí o Sadi tentou atravessar essa linha da decência, tomou um tiro e morreu. Foi uma tragédia na época que causou muita revolta, muita luta dos estudantes e repercutiu na época em muitos países. Confira a matéria. O cenário é esse, o ano 1923. As fotos mostram como era a Praça dos Três Poderes, cenário de histórias que envolvem amor, intolerância, violência, revolta e injustiça. De um lado, a Faculdade de Direito, onde funcionava o Liceu Paraibano. A escola era exclusiva para o sexo masculino. A pouco mais de 100 metros, nesse prédio onde hoje funciona o Tribunal de Justiça, estava a Escola Normal, só para mulheres. Mas os rapazes não podiam chegar perto do prédio das meninas. E foi justamente essa proibição que transformou uma história de amor entre Ágaba e Sadi numa tragédia. Realmente uma história shakespeariana, essa da década de 1920. Primeira metade da década de 1920. Então, aqui tem o Tribunal de Justiça, isso aqui é da escola normal, só tinha moças. Ali, na Faculdade de Direito, era o liceu. A 100 metros, 150? Era o liceu. Era um dia de sábado. E aqui nessa calçada, mais ou menos, passava uma coisa que as autoridades educacionais da época traçaram como a linha da decência. Aqui onde a gente está. Aqui onde a gente está. O que era essa linha da decência? Era, a partir daqui, os rapazes não podiam chegar mais perto por causa das moças. Nem as moças podiam passar. Não, as moças, coitadas, elas desciam ali certamente esgueirando os seus olhares, né? Mas eles não podiam ter contato. Então tinha o rapaz Sadi, acho que Correia Lima, era de Soledade, estudava no liceu. E a moça Ágaba, que era da família Gonçalves e Medeiros, estudava aqui na escola normal. Então ele já era, eles já paqueravam, tinha algum namorico e tal. E ele veio para cá no sábado e um guarda, com excesso de zelo, mas também imbuído daquelas ordens das autoridades, né? Abriu-se uma discussão entre ele e o guarda simplesmente matou peremptoriamente o rapaz. No dia 26 de setembro de 1923, o jovem Sadi tentou se aproximar da escola da amada e foi assassinado com um tiro. O fato teve muita repercussão e revolta. Foi um tumulto, né? Os estudantes do liceu passaram meses em movimento até que derrubaram essa linha da decência posterior. Mas o enterro de Sadi, que aconteceu aqui em João Pessoa, movimentou a cidade toda. E para completar o drama, uma semana ou duas depois, a moça suicidou-se, deixando uma carta dirigida à mãe de Sadi. Uma carta de muito afeto e que a família, durante um tempo, até escondeu, porque naquela época, se a pessoa se suicidasse, não podia ter as últimas cristãs, né? Os últimos sacramentos cristãos.
não podiam ter. Então, a família... Não tinha recomendação da igreja, né? Da recomendação. Tinha a recomendação do corpo, né? A igreja não podia ter, não faria isso. Então, eles se esconderam que foi um suicídio, mas foi um suicídio. A moça deixou a carta. Então, é um drama da pior espécie, né? Em cima de um autoritarismo e de uma moral esdrúxula. Inclusive, numa época, a década de 1920 foi uma década mundialmente famosa justamente por movimentos feministas homéricos. Inclusive, a Semana de Arte Moderna de São Paulo foi na década de 1920. A Praça dos Três Poderes também foi testemunha do sofrimento de uma jovem chamada Branca Dias. Esse prédio, onde funcionou o Palácio da Redenção, sede do governo do estado, serviu de prisão para a moça. No prédio funcionava um convento jesuíta. E o que tem a ver os religiosos com essa moça? A história de Branca Dias, ela mistura realidade e ficção. Há duas histórias de Branca Dias. Uma referente a uma Branca Dias que teria vivido em Olinda, no início do século, no século XVI. E a Branca Dias paraibana, que teria vivido na Paraíba no século XVIII, 1700 e lá vai. A história da Branca Dias paraibana é a seguinte: ela era a mesma coisa da outra, era uma cristã nova. O que era uma cristã nova? Era uma judia, Filha de judeu. Que teria se convertido, entre aspas, ao cristianismo para escapar da morte, porque eram literalmente mortos. Tanto que ela foi morta. Por quê? Porque a da Paraíba, a história é muito dramática. Ela, no Rio Paraíba, teria salvo um padre de nome Bernardo da morte por afogamento. E ela, muito destemida, salvou o padre, né? E depois fez boca a boca, certamente, e o padre apaixonou-se perdidamente por ela, né? Naquela época esses padres eram todos assim, né? E ela era noiva e não correspondeu. Ele então denunciou-a como seguidora do judaísmo e, portanto, contra o cristianismo. E que tinha que ser morta, e foi morta na Santa Inquisição, em Lisboa. Ela ficou presa por algum tempo aqui no convento dos jesuítas, e depois foi encaminhada a Lisboa, onde foi queimada. Levada de navio, né? Navio queimado. Navio lesboeta. Porque o padre a denunciou, o canalha, né? A denunciou depois de ela ter salvo a vida dele. Mas ela, como já disse, não correspondeu aos mores do padre, e ele fez isso, essa peça com quem salvou a vida dele, né? E junto com ela foi a criada, né? A criada também. Eles matavam. Hoje ela é nome, aliás, é uma coisa bastante curiosa, da maçonaria, da principal loja maçônica aqui de João Pessoa, que fica ali na Rua da Catedral, a Rua General Osório, que é a loja maçônica Branca Dias, que é inusitado, porque a maçonaria tradicionalmente não tinha mulheres. E essa loja da Paraíba homenageia Branca Dias, uma mulher, né? E foi há muito tempo tem esse nome, né? Há muito, vem desde o início do século, né? Que a homenagem é a Branca Dias. Depois de sofrer muito nesse prédio, Branca Dias e a criada dela foram levadas para Portugal. A filha do dono do Engenho Velho, que ficava em Alhandra, foi acusada de feitiçaria. A punição foi a morte na fogueira, lá em Portugal. Além de dar nome à principal loja maçônica da Paraíba, a triste história de Branca Dias gerou uma lenda. Dizem que nas noites de lua cheia, uma linda mulher é vista rondando as ruas do centro de João Pessoa com destino ao Centro Cultural São Francisco. Justamente, segundo os historiadores e segundo a lenda,
ela busca o noivo, que foi torturado durante muito tempo e morto aí, nesse local. Nessa história triste, Branca Dias também teve o pai assassinado, a mãe foi envenenada e a criada dela foi morta também em Portugal. E aí, se você quiser rever essas matérias do programa de hoje, você vai lá no YouTube, acessa o canal do YouTube da TV Arapuã, vai ver o programa completo, tanto de hoje quanto de outros dias, os outros programas também do Sistema Arapuã. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.